Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Mecânica Geral, momento de uma força. Primeiro, temos que entender a diferença de um ponto material e um corpo extenso. Ponto material, ao aplicar força em um corpo considerado como um ponto material, nós não vamos fazer com que esse objeto gire ao redor de um eixo. Ok? Então, toda vez que um ponto material está em equilíbrio, a soma das forças que atuam sobre ela vai dar zero. Quando eu tenho um corpo extenso, ao aplicar a força em um corpo extenso, nós vamos ver que essa força vai produzir uma rotação nesse corpo. Então vai ter um momento. Toda vez que eu tenho um corpo extenso em equilíbrio, a soma das forças que atuam sobre o corpo é zero e a soma dos momentos que atuam sobre esse corpo também é zero. Muito bem. O que é momento? Momento de uma força em relação a um eixo. Momento é uma grandeza capaz de medir a eficiência de uma força em produzir rotação em um corpo. O sinal do momento é de convenção. Então, se você pegar um livro, vai ter uma convenção. Se pegarmos outro livro, teremos outra convenção. Nós vamos adotar a seguinte convenção: se o giro for no sentido anti-horário, o momento é positivo. Se o giro for no sentido horário, ele vai ser negativo. Lembrando que trata-se de uma convenção. Então vamos lá, entendendo isso. Primeiro, olha o eixo. Momento em relação a um eixo. Então esse eixo, essa barra, que nós vamos analisar o momento em função desse eixo, dessa barra. Muito bem. O ponto O, aqui, ele indica o ponto fixo. É como se fosse que essa barra estivesse presa num preguinho e que pudesse rodar na parede. Muito bem. A força F1, considerando a força F1 apenas e o preguinho, se eu aplicar a força F1 aqui, o giro vai ser no sentido horário. Então o momento da força F1 vai ser negativo. Se aplicar a força F2, considerando apenas a força F2, a barra presa aqui, o giro vai ser no sentido anti-horário, momento de F2 positivo. F3, barra presa no ponto O, F3 faz um giro anti-horário, momento positivo. F4, o giro no sentido horário, momento negativo. Vamos prestar atenção no seguinte item. Força F1 está para cima, força F3 está para cima. Não é a força para cima que vai determinar se o momento é mais ou menos. É como essa força faz essa barra girar ou tender a girar. F3 faz girar no sentido anti-horário. A barra está presa aqui, se eu aplicar uma força aqui, o giro é no anti-horário. Então, momento positivo. F1 faz girar no sentido horário. Ok. Fazendo um exemplo, então. A figura abaixo, dois cabos A e B estão sustentando uma tábua de 5 metros de comprimento e massa desprezível. Sobre ela está uma carga de peso 60 kgf, cujo centro de gravidade coincide com seu centro geométrico. Calcule as trações no cabo. Então aqui temos os dois cabos, A e B, a barra e o bloco em cima. O bloco está 2 metros de distância, o centro de gravidade dele está 2 metros. Então esse peso está aqui, ó. Ok? Se é um corpo extenso e está em equilíbrio, a soma das forças tem que dar zero e a soma dos momentos também tem que dar zero. Muito bem. Antes, temos que fazer o diagrama de força. Quantas forças atuam naquela barra?
3 a força peso e a tração das cordas. 3 forças atuam sobre a barra: tração A, tração B e peso. Muito bem. O que acontece? Se está em equilíbrio, a soma das forças tem que ser 0. Então vamos lá. Tem 2 forças para cima e uma para baixo, e no enunciado foi dito que o peso vale 60 kgf. Então a soma das 2 forças tem que dar 60 kgf. T1 mais T2 é 60 kgf. A soma dos momentos também tem que dar 0. Bem, eu não tenho o ponto O evidente aqui, mas eu tenho 2 posições que poderiam ser atribuídas como ponto O, que são onde os cabos estão prendendo a tábua. Então, se eu considerar o ponto O aqui, o que vai acontecer? A soma dos momentos tem que dar 0. Momento T1, momento T2 e momento do peso tem que dar 0. Então vamos ver. O momento T1 é mais ou é menos? O momento T1 é 0. Por quê? Momento é força vezes distância, e a distância em relação ao ponto fixo é 0. O T1 está exatamente em cima do ponto fixo. Então, o peso de 60 kgf, o momento dele é mais ou é menos? Menos. Por que menos? Porque se prendermos aqui no ponto 0, fizermos uma força aqui, vai fazer a barra girar no sentido horário. E na nossa convenção horário é negativo. É força, que é 60, vezes a distância que eu estou do ponto fixo, que seria 2 metros. Ok. Momento da T2. T2 é mais ou é menos? Prendendo no ponto fixo e fazendo a força T2, o giro vai ser no sentido anti-horário. Então é mais T2 vezes a distância em relação ao ponto fixo. 2 mais 3 vezes 5. T2 deu 5. 5, 60 vezes 2, 120. T2 deu 24 kgf. Como a soma das forças tem que dar 0, T1 mais T2 tem que dar 60 kgf, e T2 é 24 kgf, e o T1 deu 36 kgf, apenas substituindo. Se eu escolher o ponto B, o ponto onde a força da tração 2 atua como ponto fixo, o resultado teria que dar o mesmo, embora os cálculos, os valores das distâncias seriam diferentes, porque agora eu ia escolher a distância em relação a este ponto. Então vamos calcular novamente para ver se a gente entendeu como calcula o momento. Muito bem. O momento vai ser momento de T1, mais ou menos, temos que olhar o sinal, mais momento do peso, mais o momento do T2. O T2, o momento do T2 é 0, porque agora o T2 que está em cima do meu ponto fixo. Não tem distância. T2 deu 0. O T1 vai ser negativo. O ponto fixo está aqui, eu estou aplicando uma força aqui, vai girar no sentido horário. Vai ser negativo e a distância do T1 vai ser de 5 metros agora. T1 negativo, 5 vezes T1, 5 metros a distância. E o T2? T2, por que eu coloquei que ele é positivo? Se eu estou preso aqui, ó, a força peso vai fazer essa barra girar no sentido anti-horário. Anti-horário é mais. E a distância é 3 metros. Ok? Então vai ser 60 vezes 3. 5 T1 deu 180, o T1 deu 36 kgf. Eu sei que T1 mais T2 tem que dar 60 kgf. T2 deu 24 kgf. Ok? Mais uma vez, lembrando que em cima do ícone inscreva-se no canal Pirando Amigo, tem um ícone do índice de conteúdo do canal. Então, entre no índice de conteúdo do canal e conheça o que nós temos
Se gostou, inscreva-se no canal. Gostou da aula? Curta, compartilhe. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil com Isabela. Criamos o seu melhor amigo. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção, amigo.